dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E esse vídeo aqui é um vídeo muito importante para essa série, porque eu vou te falar os 5 principais erros dos vestibulandos que custam a sua aprovação. Fica nesse vídeo até o final, porque é um vídeo muito importante e eu garanto que no mínimo um desses erros você faz. Então VaptVupt, vamos já para o primeiro erro. Parar muito tempo de férias no meio do ano. Já falei sobre isso em outro vídeo aqui dessa playlist que eu vou deixar aqui nos cards, e já comentei que parar mais de um mês é extremamente perigoso. A sua parada no meio do ano ela tem que ser estratégica. Não é férias, é descanso, é diferente. Férias você tem no final do ano. O meio do ano é para você descansar e renovar as suas energias, e isso a gente faz com estratégia. Eu já acho muito arriscado parar mais do que 3 semanas, e um mês ainda é absurdo, mas ainda tem gente que para um mês e consegue passar. Agora, mais do que isso, a menos que tenha alguma necessidade anormal, sei lá, você precisa trabalhar, ou então precisa fazer uma viagem, tudo bem. Agora, mais do que um mês só porque você quer descansar, não funciona. A melhor forma de parar no meio do ano, eu já falei naquele vídeo ali que eu deixei já nos cards, então volta lá que eu já expliquei melhor pra vocês. Segunda situação que os estudantes mais erram: não ter estratégia quando for parar no meio do ano. Quando você for tirar as suas férias no meio do ano, você vai tirar férias totalmente? Você vai ficar estudando um pouco? Por quanto tempo você vai estudar? O que você vai estudar? Você vai só revisar ou vai fazer provas antigas também? Você vai adiantar algumas matérias? Vai estudar apenas um período? Ou vai tocar como se nada tivesse acontecido? Não recomendo. Você precisa de pelo menos alguns períodos de descanso. Ter estratégia no meio do ano é fundamental. Também já falei sobre isso no vídeo anterior, que eu já deixei aqui nos cards. Parar por parar simplesmente no meio do ano pode custar a sua aprovação. Você precisa entender o que é o melhor pra você. Qual a melhor parada pra você no meio do ano. Porque senão vai ser férias mesmo, e férias no meio do ano não existe, existe descanso. Então, se você está cansado, descanse da melhor maneira possível, estrategicamente, sem perder o foco no final do ano, que vai ter o seu vestibular e depois as merecidas férias. Terceiro ponto: negligenciar o que você não gosta de estudar achando que não vai cair. Isso aí é o que fazia. E às vezes até é meio inconsciente. Pode ser até uma forma de defesa do seu cérebro. O conteúdo que a gente não gosta, geralmente é o conteúdo mais difícil pra nós. Isso está muito relacionado. Então aquele conteúdo que você não entende, geralmente é o que você não tem afinidade e não gosta. O que é totalmente natural. A gente não gosta do que a gente não entende. É inerente ao ser humano. Só que independente de você não gostar ou gostar, aquele conteúdo vai cair na prova. Claro que varia um pouco, conteúdo pra conteúdo, se cai mais ou cai menos. Mas eu tô falando daqueles conteúdos que você sabe que vai cair, que sempre cai, e aí você olha e pensa, vou estudar amanhã. E aí chega amanhã e você não estuda. Isso é um problema, isso é um erro muito grave que eu cometi e que quase custou a minha aprovação. Na verdade, eu cometi muito mais no meu primeiro ano de cursinho, e aí naquele ano realmente custou a minha aprovação. No segundo ano eu tirei um pouquinho esse erro, eu consegui estudar um pouco mais de conteúdos que eu não gostava. Quase custou a minha aprovação o fato de que eu ainda fiz aquilo com alguns conteúdos. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, e é muito custoso pra nossa mente estudar o que a gente não gosta de estudar, mas é necessário. Então, tira a força não sei da onde e vai estudar o que você não gosta. O quarto ponto, e esse aqui é muito comum e eu ainda não comentei com vocês, é diminuir o gás no final do ano porque tá muito cansado. Se você tá chegando tão cansado no final do ano a esse ponto de ter que diminuir um pouco os seus estudos, é porque teve algum erro de planejamento durante o ano, porque isso não pode acontecer. É natural que no final do ano a gente fique mais cansado, mas você tem que ter no mínimo um gás pra continuar o que você tá fazendo. O ideal é ser que nem uma maratona. Não sei se vocês já assistiram a alguma corrida de maratona ou maratona, sei lá, de nado, mas você nota que no começo todo mundo corre junto, e é no final que a galera começa a dar uma pauleira pra sair na frente e conseguir chegar nos primeiros lugares. Então o ideal é fazer isso também. Começa o começo do ano um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais brando, se dando um pouquinho mais de descanso. Então, em vez de descansar só 1 hora, você vai descansar 1h30, mais ou menos isso. Mais um pouquinho mais de boa, pra no final do ano você conseguir ter pique pra não diminuir os seus estudos. Isso não pode acontecer, isso é um erro. Vem aquela galera no Instagram falando assim, eu preciso desse tempo de descanso pra não chegar no Enem cansado. O que você não pode fazer é se matar antes do Enem, porque aí sim realmente você vai chegar no Enem morto e não vai conseguir fazer a prova. Inclusive na sexta-feira antes do Enem não é recomendado você estudar para você descansar. Só que você não pode diminuir o gás agora, porque você vai diminuir o seu ritmo de estudos, vai chegar no Enem e você também não vai conseguir fazer a prova direito, você vai esquecer alguns conteúdos, então não diminui o gás agora. O ideal é você aumentar um pouquinho o gás, eu fiz isso, então funciona, aumentar um pouquinho, uns 30 minutos a mais, 1 horinha a mais de estudos por dia. Não se matar, não é pra você se matar de estudar também, calma. Mas diminuir o ritmo. Muita gente fala no Instagram, não, mas você merece. Não, você não merece, você vai merecer quando você passar. É duro de ouvir? É, mas eu tenho que falar. Quando você passar, você vai merecer todo o descanso do mundo. E na verdade, quando passar a prova, você já merece, porque afinal a prova ela é cansativa. Então, não necessariamente você precisa ser aprovado pra merecer descanso. Só tem que passar a prova. Mas antes da prova, você não merece descanso nenhum, você tem que estudar. Então, programe-se no meio do ano
plano pra não chegar no final do ano e você ter gastado toda a sua energia lá no começo do ano, nos meses de março, abril e maio. Guarda um pouquinho agora pro final pra não precisar começar a diminuir o ritmo porque você não aguenta mais. E não caia nesse papo de Instagram, de coach, de gente que nunca foi aprovada e diz que ai, mas perto do Enem eu vou diminuir o ritmo porque eu mereço. É muito perigoso, pode custar sua aprovação. E gente aprovada que fala isso pode estar te enganando, sinceramente. Quinto ponto que mais deixa a galera de fora quando o assunto é ser aprovado no vestibular: preciosismo. E eu acho que esse aqui é o vencedor, o top 1 deveria ser o primeiro, mas eu deixei o melhor pro final. O que é preciosismo? Preciosismo é você saber que tem algo de errado e você continuar fazendo aquilo de errado porque você quer. O preciosismo, ele é muito bom porque ele aumenta o nosso ego. Preciosismo, por exemplo, é você ser um aluno que já tem todo o domínio do conteúdo teórico e continuar vendo todas as aulas de cursinho porque você quer ver todas as aulas de cursinho, mesmo sabendo que você não precisa. Isso é preciosismo. Ou então você ter uma apostila que não tem muitas questões que se parecem com a prova da UFSC. E eu já te falei aqui 1000 vezes nesse canal que você tem que fazer questões que se parecem com a prova da UFSC. Então, questões do Enem, questões da FUVEST, questões da Unicamp. O Enem e a Unicamp não se parecem muito com a UFSC, mas eles se parecem entre si. Então, o Enem e a Unicamp são provas parecidas. E aí a sua apostila é lotada de questões das federais do Nordeste e do Norte. Não tem por que você fazer aquelas questões. E eu te aviso, não faça as questões, faça as questões da UFSC. E aí você fala, não, eu quero fazer porque aí eu vou fazer todas as questões do meu livro. Isso é preciosismo. É ótimo pro ego. É ótimo você chegar no final do ano e olhar, nossa, meu livro está completo, então eu com certeza vou passar. Mas isso pode te custar a sua aprovação, porque o preciosismo não aprova ninguém. Então para de ficar tentando ler o seu livro inteiro porque você quer ler o seu livro inteiro. Tentar grifar o seu livro inteiro porque você quer grifar o seu livro inteiro. Fazer resumos muito bonitinhos das aulas. Fazer todas as questões do seu livro se não forem direcionadas para o vestibular. Ver todas as aulas do seu cursinho se você já tem um domínio bom sobre a matéria. Isso é preciosismo e preciosismo reprova. Então você tem que fazer estudo direcionado para o que você precisa melhorar. E muitas vezes é isso que o preciosismo te tira. Então pare de preciosismo, comece a fazer estudo direcionado para a sua aprovação, para o que você está errando e para o que está te tirando o ponto. É isso que vai te aprovar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho. Foi um vídeo mais informativo de pontos que eu não quero que vocês façam nos próximos anos que vocês forem estudar para o vestibular, porque vão tirar sua aprovação. Lembrando que essa série aqui tem vários vídeos ótimos para vocês assistirem sobre como estudar para o vestibular da UFSC, que eu recomendo que vocês assistam. Então cliquem aqui na playlist que vai estar no final do vídeo. Assistam todos os vídeos se vocês querem ser aprovados no vestibular da UFSC. Se você gostou desse vídeo aqui, não se esquece de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. Também não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou responder se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E me seguir lá no meu Instagram, porque lá de vez em quando eu abro caixinha quando vai ter vídeo. Beijo, até mais!